primeira sessão ordinária do segundo semestre da gestão 2015-2016, realizada em 11 de agosto de 2015. Solicito ao senhor segundo secretário efetuar nominalmente a chamada dos senhores vereadores. Alcides Leal de Abreu Filho, presente. Fabiano Nery da Glória, presente. Flávio Almeida de Macedo, Presente. Gedeon Teixeira da Cruz, Presente. Gerdion Santos Nascimento, Roberto Botelho Cachoeira, Presente. Isael Marinho Paranha, Luciano Peixoto Monteiro, Presente. Rita Soraya Pereira Alves, Presente. Romário Dana da Silva e Odildo Cardoso Barreiro. Senhor presidente, se conta 11 dias aqui presentes. Pela grandeza da pátria, pela paz entre os homens e havendo número legal, declaro aberta esta sessão. Solicito da assessoria parlamentar que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão solene de abertura do segundo semestre do biênio 2015-2016, realizada em 4 de 8 de 2015, às 10 horas. Às 10 horas do dia 4 de agosto de 2015, os senhores vereadores que compõem esta Casa de Leis reuniram-se para realizarem a sessão solene de abertura do segundo semestre da gestão 2015-2016. O senhor presidente convidou o vereador senhor Alcides Leal de Abreu Filho, segundo secretário, para fazer a leitura nominal dos senhores vereadores. Logo, foi declarado pelo mesmo presença de 9 dos senhores edis, com falta dos vereadores senhores Gedeon Teixeira da Cruz e Humberto Botelho Cachoeira. O senhor presidente justificou a falta dos edis. Em conformidade com o artigo 80, parágrafo 1º da resolução de número 04/2007, o senhor presidente dispensou a leitura da ata da sessão anterior. Solicitou-me proferir a leitura das matérias contidas na ordem do dia. Leitura do parágrafo 3º do artigo 80 da resolução de número 04/2007, que diz o seguinte: nas sessões solenes, somente poderão usar da palavra, além do presidente da Câmara, o líder partidário ou vereador pelo mesmo designado, o vereador que foi indicado pelo plenário como orador oficial da cerimônia e as pessoas homenageadas, não podendo ter outras matérias. Leitura do ofício convidando o prefeito ou representante para a sessão solene de abertura do segundo semestre da gestão 2015-2016. Em conformidade com o artigo 72, parágrafo 3º da resolução de número 04/2007, concedeu o uso da palavra para o vereador senhor Gedeon Santos Nascimento. Começou falando sobre recursos liberados pelo governo federal. Fez um balanço sobre suas atividades durante o período de recesso parlamentar. Efetuou a leitura do ofício emitido para a FUNAI, referente ao processo número 004/2007, 0000507, dígito 76, dígito 2008.4.01.3310. Fez também a leitura de uma matéria vinculada a nível nacional, falando sobre o processo, listando apoio e comentando sobre a negligência da FUNAI. Fez o balanço das atividades dessa Casa de Leis. Disse que é um guerreiro e não foge da luta. E hoje está sendo penalizado por defender a comunidade indígena. Falou sobre os recursos que estão sendo providenciados no intuito de reverter a situação perante a Justiça Federal. Solicitou o apoio dos povos indígenas em defesa da sua causa. O senhor presidente finalizou agradecendo os funcionários pelo desempenho, mesmo durante o recesso, aos colegas vereadores por atender suas solicitações e que a harmonia impera entre os legisladores dessa casa. Agradecendo a presença de todos, convidando para a primeira sessão ordinária do segundo semestre dessa gestão, às 10 horas do dia 11 do mês em curso, aqui nas dependências do Salão Azul de Casa de Leis.
Finalizando, rogou a Deus que esse novo semestre seja repleto de paz e harmonia, paz e entendimento entre os poderes constituídos em nosso município. E eu, assessor parlamentar, que elaborei e digitei a presente ata, onde após lida, discutida, votada e aprovada, será devidamente assinada pelos senhores membros da mesa diretora e demais vereadores que assim quiserem. Sala das sessões, 4 de agosto de 2015. Luciano Peixoto Monteiro, presidente. Rita Soraya Pereira Alves, primeira secretária. Alcino Leal de Abreu Filho, segundo secretário. Ata em discussão. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantam. Aprovado. Solicito da assessoria parlamentar que faça a leitura das matérias contidas na ordem do dia. Ofício de número 427/2015, senhor presidente, emitido pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Subseção Judiciária de Eunápolis. Senhor presidente, encaminho a Vossa Excelência cópia da sentença de folhas 155/161, proferida nos autos da ação penal supracitada, a qual condenou as penas do delito previsto no artigo 148, capítulo do Código Penal Brasileiro, o réu Gerdion Santos Nascimento, cacique Aruan, portador do CPF de número 007-039-835-63 e do RG 077-49-574-84, emitido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, que exerce cargo político em Santa Cruz Cabral, Bahia, para devidas providências cabíveis. Segue anexo cópia da sentença de folha 155/161, decisão ementa TRF 1, folhas 218 e 219, certidão de trânsito em julgado nas folhas 223, ofício ao TRF, folhas 226 e do documento de folha 234. Atenciosamente, Alexandre Chiran de Rocha, juiz federal. Leitura da sentença, lavrado nas folhas 002A, segundo e folha 160-166 do processo de número 20.08.33.10.000.507, dígito 2, autor, Ministério Público Federal, réu, Gerdion Santos do Nascimento. Sentença. Parágrafo 4º, 1.3, regime de pena. A pena hora fixada deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto, por ser mais adequado ao réu. Substituição da pena. No presente caso, verifico que o condenado preenche os requisitos objetivos e subjetivos dispostos no artigo 44 do Código Penal, razão pelo qual substitua a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente em, primeiro, prestação de serviços à comunidade, cujo cumprimento dar-se-á na Associação Nutrivida, situada à Rua do Pinabás, sem número, entre a padaria Pão Quente e a loja Vidralux Santa Cruz Cabraia. Segundo, multa no valor de R$ 250, que poderá ser efetuado em 5 vezes iguais à instituição acima referida. A prestação de serviço à comunidade, nos termos do artigo 46 do Código Penal Brasileiro, consistirá no exercício de tarefa gratuita junto à entidade acima referida, tendo em vista o fato de que o período da condenação correspondente a 485 dias, o sentenciado deverá cumprir o regime, no mínimo, de 8 horas semanais de prestação de serviço junto à Associação Nutrivida, razão de, no mínimo, 1 hora por dia de condenação,
sem prejuízo do disposto no parágrafo 4º do supracitado dispositivo legal, com prazo de 30 dias para início de cumprimento, contado no trânsito em julgado da presente sentença, devendo a entidade apresentar a este juiz, até o 5º dia útil de cada mês, relatório descrito das atividades prestadas, com a indicação pormenorizada da carga horária implementada. Em caso de descumprimento das condições estabelecidas, proceder-se-á a conversão em privativa de liberdade nos termos do artigo 44, parágrafo 4 do Código Penal. Após o trânsito em julgado, efetue-se o lançamento do nome do réu no livro de rol dos culpados. Comunique-se a condenação do acusado à Polícia Federal e à Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia para a atualização de seus cadastros. Publique-se, resiste-se, intime-se, Eunápolis, 1º de julho de 2010, Márcio Flávio Mafra Leal, juiz federal. Relatório da sentença. Dos fatos. Não há fatos controversos na análise dos autos. Conclui-se não haver dúvidas quanto à materialidade do crime de cárcere privado. Esse foi o funcionário e prestador de serviço do IFAM, a saber, Cássia Maria Silva Boaventura, chefe do escritório técnico do IFAM, José Oswaldo Teixeira Viana, servidor público, Aline Monteiro Peixoto, terceirizada, Manuel Peixe dos Santos, terceirizada, Luzilene Santos Mendes, terceirizada, Maria Dilma Santos Silva, terceirizada, e Tanísia Veneno Araújo, terceirizada, foram proibidos de sair das dependências do IFAM por ordem do cacique Edion Santos Nascimento, ora acusado. Requerimento emitido pelo senhor Roberto Santos Brito ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz Cabrais. Roberto Santos Brito, brasileiro, solteiro, assistência administrativa, inscrição eleitoral de 107 803 48 105 74, com endereço à Rua do Campo, 9999 F, Santo André, nesse município, venho respeitosamente perante Vossa Excelência expor o que requer a seguir. O requerente disputou as eleições de 2012, concorrendo pela coligação por uma cabralha mais socialista a um cargo de vereador nesse município, obtendo 224 votos válidos, tendo sido diplomado como suplente de vereador. Pela mesma coligação, concorreu o vereador senhor Edion Santos Nascimento, atualmente com assento nessa Casa de Leis. A subseção judiciária da Justiça Federal de Eunápolis notificou a Vossa Excelência na data de 15 de setembro de 2015, através do ofício de número SEC 429 de 2015, para as providências devidas, que o vereador Edion Santos Nascimento sofrerá condenação criminal nos autos do processo de número 2008-33-10005072, no dia 28 de setembro de 2015, próximo passado. Inclusive, teve lugar a audiência admonitória para a fixação da pena do vereador Edion Santos Nascimento, nos termos da cópia anexa ao presente requerimento. Passados 16 dias desde a ciência de Vossa Excelência, nenhuma providência foi adotada, razão pela qual sirva-nos do presente para requerer seja declarada a perda do mandato do vereador Edion com a consequente posse desse titular, com fundamento no disposto no artigo 15, parágrafo 3º da Constituição Federal. É que, conforme se extrai da certidão passada pela 121ª Zona Eleitoral, o vereador, senhor Edion, teve os direitos políticos suspensos como consequência da condenação criminal transitada em julgado, noticiada linhas acima. Em assim sendo, impõe-se a declaração da perda do exercício do mandato do vereador e a imediata assunção desse requerente na qualidade de suplente, pois, como se disse, a suspensão dos direitos políticos no caso de condenação criminal transitada em julgado traz como consequência a perda do mandato eletivo.
Esse efeito acessório da condenação leva à cessação do exercício do mandato político. Diferente do que ocorre com relação aos senadores e deputados, onde a perda do mandato não se dará de forma automática. A cassação de mandatos aplica-se por inteiro e de imediato aos vereadores, bem como aos prefeitos, governadores e ao próprio presidente da República, por força do que se contém o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Não há qualquer dúvida a respeito da auto-aplicabilidade dos dispostos constitucionais invocado, seja na doutrina, seja na jurisprudência, extinto diversos procedimentos em tal sentido da Suprema Corte. Ante o exposto, reitera o quanto determina no ofício encaminhado a Vossa Excelência pela Justiça Federal na data de 15 de setembro de 2015, para que sejam adotadas imediatamente as providências devidas, no sentido de declarar a perda do mandato de Gedson Santos Nascimento com a consequente posse deste titular. Junto a procedente as cópias do processo, a saber, cópia da sentença penal condenatória, bem como do acordão transitado em julgado, ata da audiência admonatória, ofício da ciência de Vossa Excelência, diploma do suplente e demais documentos pessoais para cadastro nessa Casa de Leis. Espero o deferimento. Santa Cruz Cabral, 31 de setembro de 2015, Roberto dos Santos Brito, suplente e vereador. Ofício em resposta ao requerimento do senhor Roberto Santa Cruz Cabral, 3 de agosto de 2015, excelentíssimo senhor Roberto dos Santos Brito, suplente e vereador. Prezado senhor, tendo conhecimento do vosso requerimento nessa Casa de Leis, vimos esclarecer o seguinte, que foi recebido durante o recesso parlamentar o ofício de número SEC 429/2015, proveniente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, subseção subjudiciária de Eunápolis, de lavra ao excelentíssimo juiz federal Alex Echaré de Rocha, no qual informa da condenação criminal do vereador senhor Gedson Santos Nascimento Cacique Aruan para devidas providências cabíveis. Que apenas no dia 3 de agosto de 2015, a Câmara de Vereadores retorna suas atividades legislativas, não existindo qualquer demora em tomar qualquer providências que sejam de competência desse legislativo. A Câmara de Vereadores de Cruz Cabral acompanhou o mesmo procedimento estatuído nos artigos 55, parágrafo 6º, inciso 2º da Constituição Federal, regulamentando o caso através de lei orgânica municipal, artigo 46, parágrafo 6º, inciso 2º, artigo 46, perde o mandato do vereador. Parágrafo 6º, que sofreu condenação criminal em sentença transitada em julgado. Inciso 2º, nos casos dos incisos 1º, 2º e 6º, a perda do mandato é decidida pela Câmara Municipal ou voto secreto da maioria absoluta mediante provocação da mesa ou de partido político representado na Casa, assegurando ampla defesa. Conforme pode-se observar na legislação em que rege a Câmara Municipal de Cruz Cabral, o vereador condenado criminalmente será julgado por essa Casa de Leis, conforme dispõe a legislação brasileira. Que todo procedimento já está sendo efetivado para começar a ocorrer no próximo dia 11 de agosto, onde a decisão judicial será lida em plenário e o julgamento dará início com a observância de todas as garantias constitucionais, inclusive do direito de ampla defesa. A data marcada para início do julgamento se dá única e tão somente em virtude do procedimento interno, já que a sessão, ao ocorrer no dia 4 de agosto, trata de sessão solene de abertura, onde não é admitido qualquer matéria que não seja preceituada, conforme inciso 3º do artigo 80 do Regimento Interno da Resolução 04/2007. Desta forma, todos os procedimentos legais estão sendo tomados pela mesa diretora, sem qualquer prejuízo do preceituado pela doutrina, jurisprudência dominante e leis. Reiteramos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Luciano Peixoto Monteiro, presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz Cabral. Indicação de número 108/2015
de autoria da vereadora Rita Soraya Pereira Alves, que indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade da construção de um velatório municipal no cemitério do bairro Vila Esperança, Geraldão, nesse município, conforme justificativa. Na qualidade legisladora desse município, minha preocupação é com a população, mas principalmente com os mais carentes da cidade, que sofrem com a falta de um local adequado para velarem seus entes queridos. Espero contar com o apoio dos nobres colegas para a devida aprovação e do chefe do Poder Executivo Municipal na rápida execução do pleito. Sala das sessões, 11 de agosto de 2015. Rita Soraya Pereira Alves, vereadora, autora. Indicação de número 109/2015, também de autoria da vereadora senhora Rita Soraya Pereira Alves, que indica a necessidade da manutenção, colocação de refletores e colocação de telas de proteção ao redor do campo de futebol de areia existente no loteamento Vila Beata, conforme justificativa. Na qualidade legisladora deste município, temos recebido reclamações de desportistas e moradores da localidade, cobrando melhorias, e quanto a eventos, não tem iluminação para jogos à noite, tirando o estímulo dos organizadores em realizar torneios nesse local. Esperando contar com o apoio do chefe executivo para essa solicitação, oferecendo melhor qualidade de vida aos desportistas do nosso município. Sala das sessões, 11 de agosto de 2015. Rita Soraya Pereira Alves, vereadora, autora. Indicação de número 110/2015, também de autoria da vereadora Rita Soraya, que indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de limpeza, patrulhamento e retirada de entulho das ruas do bairro, loteamento Vila Beata, sede desse município, conforme justificativa. Veio solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de patrulhamento, retirada de entulhos e limpeza do mato existente em algumas ruas que vem causando insegurança aos moradores deste bairro. Sala das sessões, 11 de agosto de 2015, Rita Soraya Pereira Alves, vereadora, autora. Ofício de número 042/2015, emitido pela PLB Sindicato de Santa Cruz Cabrália, ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Luciano Peixoto Monteiro, com cópia para o senhor Cacique Aruan, presidente da comissão, senhor Jorge Monteiro Pontes, prefeito municipal, e escolas municipais estadual do nosso município. Terceira paralisação municipal das aulas, dia 12/8, com concentração na sede da PLB, às 8 horas. Vimos, por meio deste, informar as deliberações da Assembleia que ocorreu neste 5 de agosto de 2015, às 8h30 na sede da PLB Sindicato. Após a leitura da ata da última reunião, que foi realizada no dia 29/7/2015, da APLB, com a gestão municipal, informamos que o senhor prefeito foi claro em dizer que não tem condições orçamentárias para cumprir com o novo percentual de reajuste salarial, visto o inchaço da folha de pessoal e diminuição de recursos federais. Assim sendo, os educadores, por entenderem que estão sem reajuste salarial em 2013 e 2014, esse ano de 2015, os 13% que deveriam receber em seus contra-cheques, o prefeito repassa um irrisório aumento de 6,67%, quando a defasagem salarial dos mesmos gira em torno de 22%, e que, sobretudo, o reajuste anual de qualquer trabalhador, à luz da Constituição, é direito líquido e certo. Decidiu por realizar a terceira paralisação de advertência no dia 12, quarta-feira, pelo não cumprimento do direito de revisão salarial e de quesitos que pregam nosso estatuto e plano de carreira. Sem mais, agradecemos a atenção dispensada. Atenciosamente, José Feliciano dos Santos, diretor da PLB Sindicato. Senhor presidente, foram essas as matérias contidas na ordem do dia. Conforme o Decreto-Lei 201, de 27 de fevereiro de 1967, artigo 5º, parágrafo 2º, iremos dar início ao sorteio para a constituição da comissão processante
que irá conduzir o processo de número 00005076840133310, ciente pela mesa diretora, através do ofício SEC de número 429/2015. É bom, né, que fique bem claro aos nobres colegas vereadores e a todos aqui presentes que nós estamos seguindo aqui tudo que determina o nosso regimento interno e a nossa lei orgânica. E para que a gente possa dar, né, continuidade a essa situação, nós teremos que sortear aqui, ou então, se houver, né, acordo entre os pares, uma comissão que irá dar prosseguimento a esse processo. Outra coisa que é bom também a gente esclarecer, que não será possível nessa comissão 2 vereadores de um mesmo partido ou então de uma mesma coligação. Nós temos aqui, né, o nome dos 9 nobres edis, até porque, né, o vereador Gerdion Santos do Nascimento não pode fazer parte dessa comissão, e eu também, como presidente aqui da casa, não posso fazer parte. A minha sugestão, antes de darmos prosseguimento, vou dar um exemplo. Nós temos aqui o vereador Isael e a vereadora Soraya, que são do mesmo partido. Se houver um entendimento dos dois, a gente coloca só o nome de um. Se não, entra o nome dos dois para sorteio. Da mesma forma, dos vereadores, né, Ronildo e Flávio, né, que também pertencem a uma mesma sigla. Se houver o entendimento de que o nome é de um, vá para o sorteio, o outro ficar fora, tudo bem. Se não, se caso no sorteio, né, caia 2 vereadores do mesmo partido na comissão, teremos que escolher um representante. Então eu queria, né, na mesma situação da coligação, que se eu não me engano, o vereador Gedeon e o vereador Humberto fazem parte da coligação, mesma coligação. Mesma coisa também dos vereadores Neném, Alcides Real, e o vereador Romário Ranzo da Silva, Pichula, que são do PR. Automaticamente o vereador Fabiano, né, porque é da sigla do PT, terá que entrar, porque como eu, né, faço parte também do seu partido, vereador, e estou presidente, não vou poder fazer parte, né, do sorteio. Qual seria a decisão da maioria dos edis? Coloca o nome de todos ou há essa possibilidade de um entendimento com relação a essa situação? Oi, senhor presidente, eu acho que deveria colocar o nome de todos os vereadores. Colocaremos então o nome de todos os edis. Caso, né, haja 2 vereadores na comissão, os 2 vereadores, né, decidem, ou então vai para sorteio novamente para ver quem fica nomeado pela comissão. Eu gostaria de convocar o vereador Ronildo Cardoso Barreto e o vereador Isael Marinho Pairana para dar ciência aqui no nome dos nobres edis que vão para o sorteio, só para conferir o nome dos... Vereador aqui, ó, Isael, pode dobrar e colocar. Tá bem. Vereador Fabiano, Neres da Glória. Vereador Romário Dantas da Silva. Ronildo Cardoso Barreto. Vereador Flávio Almeida de Macedo, PTB. Alcides Leal de meu Filho, PR. Gedeon Teixeira da Cruz, PRB. Rita Soraya Pereira Alves, PRB.
e vereador Humberto Botelho Cachoeira, PSD. Pode conferir, né, 9 nomes dos colegas vereadores. Eu gostaria de convidar o nosso assessor jurídico, doutor Alcides, e convocar o vereador Fabiano Neves da Glória e o vereador Romário Dantas da Silva para fazer aqui o acompanhamento do sorteio dos 3 nomes, por favor. Por favor, doutor. Quer mexer? O nome, vereador Alcides Leal de Abreu Filho. Confere? Segundo nome, vereador Romário Dantas da Silva. Vocês já aconteceu, né? O imprevisto. Então eu sugiro. Cadê os 2 papelzinhos? Não tem isso no nosso regimento. Se tivesse, a gente iria cumprir. Vamos sortear dos 2 que são do PR. Quem irá? Por favor, vereador. Botar o vereador Fabiano para fazer essa escolha. Primeiro nome da comissão, vereador Romário Dantas da Silva, do PR. Por favor, doutor. Segundo nome, vereador Ronildo Cardoso Barreto, PT do B. E o terceiro nome? Vereador Gedeon Teixeira da Cruz, PRB. Então nós temos a comissão formada. Obrigado, vereadores. Obrigado, doutor. Temos a comissão dos 3 vereadores, né, formada por Romário Dantas da Silva, Ronildo Cardoso Barreto e o vereador Gedeon Teixeira da Cruz. Teremos que suspender essa sessão por 15 minutos, eu acho que não vai durar nem 15 minutos, para que a comissão, né, os 3 vereadores que foram sorteados aqui agora, possa estar entrando em entendimento e estar decidido quem será o presidente, quem será o relator e quem será o membro. Portanto, a sessão está suspensa e eu peço aos vereadores que se dirijam, né, à nossa sala de reunião para que a gente possa sair com a definição do presidente, do relator e do membro da comissão. Sessão suspensa por 15 minutos. Depois de decidido os membros da comissão, eu solicito da assessoria parlamentar que faça, logo após o término dessa sessão, faça uma portaria nomeando a comissão processante, que teve a seguinte
composição: presidente, vereador Ronildo Cardoso Barreto; relator, vereador Romário Dantas da Silva; e membro, vereador Gedeon Teixeira da Cruz. Repetindo: presidente Ronildo Cardoso Barreto, relator Romário Dantas da Silva e membro Gedeon Teixeira da Cruz. E peço que essa publicação seja publicada nos locais de costume. Em conformidade com o artigo 72, parágrafo 3º da Resolução de número 04/2007, Regimento Interno desta Casa de Leis, conceda a palavra por 15 minutos ao nobre vereador Gerdion Santos do Nascimento, Cacique Aruã. Senhor presidente, bom dia, nobres vereadores, público aqui presente, tenham todos um bom dia. Presidente, inicialmente gostaria de agradecer a presença aqui de representantes e membros de várias comunidades indígenas do município de Santa Cruz Cabrália, caciques e lideranças e representantes de instituições da aldeia Coroa Vermelha, Joerana, Novos Guerreiros, Nova Coroa, Tirrica Maiorá e aldeia Araticum. E também representantes aí do assentamento conjunto Nova Esperança, Boa Sorte, Alto do Paraíso, Nova Esperança, Vale da Purificação, professores e a diretora da Escola Indígena Pataxó de Coroa Vermelha, agente de saúde e presidente do Conselho Local de Saúde de Porto Seguro, e também presidente aí da Associação de Pequenos Produtores Rurais do Guaiú, Associação de Agricultores Indígenas de Coroa Vermelha, Cooperativa de Habitação Pataxó, Cooperativa de Artesanato Pataxó, Associação de Pequenos Produtores Rurais do Conjunto Nova Esperança, e secretário municipal de Assuntos Indígenas, Gabriel, e equipe, o presidente da Escolinha de Futebol Craque da Bola, e também o secretário aqui presente de Agricultura, Marcos Santana, e Sandra Regina, que estava aqui presente. Senhoras e senhores, dentro do parecer e do que foi a sentença da Justiça Federal, que vocês observaram e foi relatado aqui por essa Casa Parlamentar, eu está sendo condenado, fui condenado por uma ação que não é uma ação individual do Cacique Aruã, mas sim uma ação da comunidade indígena Pataxó de Coroa Vermelha, que na cobrança do direito legítimo por políticas públicas, muitas vezes o governo não cumpre as suas obrigações, ainda criminaliza lideranças. Mais de 200 indígenas foi que fizeram a ocupação do prédio do IFAM em Porto Seguro. Não foi o Cacique Aruã sozinho. Foi mais de 200 indígenas cobrando seus direitos, que em 24 de 8 de 2005 houve assinatura de um termo de ajustamento de conduta, ataque, proposto pelo Ministério Público Federal de Onápolis, IFAM, FUNAI, CONDE, Prefeitura Municipal de Santa Cruz Cabrália e Comunidade Indígena, assinada entre as partes para cumprir obrigações, principalmente de implantação de infraestrutura na terra indígena Coroa Vermelha, que foi a construção de 150 casas, reforma de 150 casas, pavimentação de todas as ruas da comunidade e também a construção de 200 pontos comerciais para melhorar a infraestrutura do Parque Indígena de Coroa Vermelha, além do nosso campo de futebol gramado. E essa reivindicação pela comunidade, que 3 anos após a assinatura do TAC
as obras de implantação do comércio indígena aí não tinham sido iniciadas, os recursos estavam alocados pelo governo do Estado da Bahia através da CONDEC e precisava do parecer de liberação de projeto por parte do IFAM, que foi a cobrança dessa liberação da construção de 200 pontos comerciais, a reforma do Museu Indígena e a construção do PIA em Coroa Vermelha. É uma condenação que foi imposta pela Justiça, entendendo que, enquanto cacique, eu deveria ser responsável por uma ação que é da comunidade. Não pode se tratar hoje que ser cacique hoje deve ser crime, porque o que está se passando é criminalizando liderança indígena, que eu não sou o primeiro caso. Então, a comunidade indígena não foi penalizada, várias lideranças nossas foram citadas nesse processo, enquanto estavam em frente da luta pela garantia de direito das nossas comunidades, mas o único que foi processado foi aqui a minha pessoa. E também dizer que durante esses 2 anos e 8 meses, sempre exerci e cumpri o mandato de vereador com lealdade, ética, princípios e moral aqui nessa Casa de Lei, cabendo aquilo que são as minhas atribuições na Câmara, na apresentação de indicações, requerimentos e projetos de leis, no sentido de apresentar ao Executivo Municipal as demandas da sociedade nas diversas áreas, a fim da melhoria de qualidade de vida desse povo, tendo como foco principal a articulação para a execução de políticas públicas, principalmente na luta pela demarcação e regularização fundiária das terras indígenas e reforma agrária nesse município. Por isso que, além de índios aqui presentes, tem representantes de movimentos sociais da zona rural, que são parceiros nossos, que foram contemplados principalmente nessa articulação política, na viagem da gente está indo para Brasília, Salvador, visitando os órgãos estaduais e federais, para poder a gente trazer ações para essas comunidades também da zona rural. Ressalto dizendo que os direitos indígenas estão garantidos na Constituição Federal de 88, com base em estudo e visitas in loco, entre 97 e 98, um grupo de constituintes foi visitar aldeias indígenas na região do Xingu, no estado do Pará e Mato Grosso, conhecendo a realidade indígena. O constituinte de 1988 decidiu escrever 2 artigos na Constituição referente aos direitos indígenas, que é o artigo 231 e 232. Vejamos o 231. 231 diz o seguinte: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-la, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Então veja que o Constituinte iniciou o artigo reconhecendo a organização social dos índios e depois dar seguimento aos outros direitos. Esta forma de escrever tem um significado muito próprio, pois os deputados federais perceberam que a base sólida das comunidades indígenas está justamente na sua organização social, e quando esta base é desmantelada, a comunidade indígena fica desarticulada para defender os demais direitos. O estranho é que, quando há conflito envolvendo interesses indígenas, o Estado brasileiro, com seus poderes republicanos, ataca justamente os caciques, pajés e lideranças, ou seja, a organização social das comunidades indígenas, justamente quando a Constituição diz que o Estado, através da União, tem um dever de proteger. A minha pessoa aqui, na qualidade de cacique, não sou o único criminalizado ou sofrer perseguição de agente do Estado brasileiro. A minha comunidade não é a única que é prejudicada por conta dessas perseguições. Em 2014, o cacique Rosival Ferreira da Silva, Babau, foi preso acusado de crime que não cometeu, assassinato de um agricultor, justamente quando sua comunidade precisava do cacique para continuar
a luta pela demarcação da terra indígena Tupinambá. Babau foi solto por uma decisão do STJ, em um habeas corpus, e em 2014, também no Rio Grande do Sul, 5 índios caingangues, caciques, pajés e lideranças foram presos por conta de um conflito pela terra em que eles sequer estavam no local. Os caingangues também foram soltos por decisão do STJ. Há muitos outros casos que eu poderia aqui relatar. Vou mencionar mais um. No estado do Pará, o cacique Elton John Oliveira Suruí, do povo Suruí, foi preso, e o deputado Ednilson Rodrigues denunciou que a prisão do cacique Suruí tinha se motivado para desarticular o movimento indígena de Marabá, que denunciou indícios de corrupção na saúde. O cacique Suruí também foi posto em liberdade por força de um habeas corpus. Eu também fui processado por conta dessa manifestação da comunidade indígena de Coroa Vermelha na luta pela garantia dos direitos, sendo condenado somente por ser cacique. Minha defesa realizada pela FUNAI, porque se tratou de um ato da comunidade indígena. A FUNAI tem responsabilidade nessa defesa jurídica através da AGU, fez a defesa aqui na instância de Onápolis e encaminhou também o TRF1 em Brasília, onde o processo transitou em julgado por falta de compromisso, competência e responsabilidade da FUNAI, que poderia estar acionando outras instâncias de governo. E só informar aqui aos presentes, também aos nobres colegas, que um grupo de advogados está fazendo a nossa defesa, 6 advogados, liderados aí por Augusto Nicolas, 5 de Brasília e ele daqui de Cabralha. São pessoas vinculadas ao movimento indígena do Brasil, inclusive também do Cine, e já foi impetrado habeas corpus no TRF1 e também no Superior Tribunal de Justiça com pedido de habeas corpus, porque esse processo não deveria nem ser mais julgado, porque o ato aconteceu da invasão do prédio do IFAM em Porto Seguro foi em 2008 e o processo foi transitado em julgado em julho de 2014, e como a minha sentença foi de 1 ano e 4 meses, o processo se prescreve em 4 anos. Então esse procedimento está irregular, e com a fé em Deus aí, as nossas parcerias, a gente vai conseguir esse habeas corpus, inclusive para paralisar esse procedimento aqui nessa Casa de Leis. Termino dizendo que ser cacique não pode ser considerado crime, e as autoridades agirem dessa forma diferente é porque não leram devidamente a Constituição, pois a função do Estado é justamente defender os povos indígenas, preservando primeiro a organização social dos indígenas. Caso contrário, o direito está sendo lido pelas avessas. Por fim, o Estado existe para o povo e não o povo para o Estado. Sendo assim, o Estado deve garantir a dignidade da pessoa humana e das comunidades indígenas. Com esse encaminhamento, que com várias pessoas aqui ligadas ao nosso mandato, a presença aqui é importante, porque isso quer dizer que nós estamos fazendo um trabalho de interatividade com toda a população de Cabralha, principalmente os povos e comunidades tradicionais, por uma luta coletiva. O meu dever aqui nessa casa é defender os interesses da população. Isso eu tenho feito, apresentando medidas ao Executivo e também fazendo a minha parte enquanto articulador político e conhecedor que tenho também acesso às instâncias do governo estadual e federal. Então é nessa luta que nós, enquanto comunidades indígenas e também comunidades rurais, aqui a população da cidade, que a gente tem apresentado os nossos encaminhamentos para que sejam vistos de maneira
com seriedade, que essa defesa, que as políticas públicas sejam garantidas, independentemente da ação do povo. Porque essa ação que veio contra mim foi porque o povo foi cobrar os seus direitos. E muito obrigado a todos. Gostaria de esclarecer e deixar também bem claro a todas as pessoas que a comissão vai se pautar, né, em cima do prazo regimental e que também o nosso colega vereador terá o direito à ampla defesa aqui no plenário desta casa. Aproveitando a oportunidade também, gostaria de, em nome da Câmara Municipal de Cabralha, né, homenagear a todos os pais aqui da nossa cidade, da Bahia e do Brasil, pela comemoração do Dia dos Pais, no último dia 9. Homenagear também os nossos estudantes. Hoje é o dia, né, do estudante, 11 de agosto. Mais uma vez, agradecer a presença de todos, em especial da comunidade indígena, que sempre se faz presente aqui nas sessões da Câmara. Registrar a presença também, agradecer da Polícia Militar, do secretário de Agricultura, Marcos, da secretária de Educação, a professora Sandra Regina, de alguns diretores das escolas públicas do nosso município e do público em geral. A gente aproveita a oportunidade e convida, né, a todos que possam se fazer presente toda terça-feira aqui nas sessões ordinárias da Câmara Municipal de Santa Cruz Cabralha. Nada mais havendo a tratar, fica marcada a segunda sessão ordinária do segundo semestre da gestão 2015-2016 para o dia 18 do mês em curso, às 10 horas, aqui nas dependências do Salão Azul. Perdão, vereadora, esqueci das suas indicações. Vamos lá. Matérias em discussão e votação. Coloque em discussão e votação as indicações de número 108, 109 e 110/2015, todas de autoria da nobre vereadora Rita Soraya Pereira Alves, que indicam ao chefe do Poder Executivo Municipal a 108, construção de um velatório público municipal no cemitério situado no bairro Vila Esperança, a sede deste município. 109, necessidade da manutenção, colocação de refletores e telas de proteção ao redor do campo de futebol de areia no loteamento Vila Beata, sede deste município. E a 110, limpeza e retirada de entulhos das ruas do bairro, loteamento Vila Beata, também na sede deste município. Em discussão? Senhor presidente, eu quero parabenizar aqui a vereadora Rita Soraya pela indicação 108, que é a necessidade da construção do relatório público do nosso município. Em 2014 eu fiz essa mesma indicação e tomara que a minha nobre colega vereadora, agora em 2015, tenha sucesso e que reforme o relatório lá do Geraldão que está precisando. Muito obrigado. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Agora sim, nada mais a tratar, fica marcada a segunda sessão ordinária do segundo semestre, gestão 2015-2016, para o dia 18 do mês em curso, às 10 horas da manhã, aqui nas dependências do Salão Azul desta Casa de Leis. Tenham todos um bom dia e nosso muito obrigado.